Augusto, Sérgio Moro hoje, de acordo com as pesquisas recentes, é a figura mais popular do Brasil. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pasta comandada por ele, apresentou aí os resultados de uma queda de 22%, por exemplo, no número de mortes violentas no país. Então, você vai mexer nesse momento, tirar o poder da figura mais popular do país numa pasta que está apresentando resultados positivos. A questão é por quê? Quem está pressionando também o presidente? Quais são os verdadeiros interesses por trás disso? Você acha, Augusto, natural que o Rodrigo Maia, por exemplo, Botafogo, na planilha de propina da Odebrecht, ache cabível essa medida de enfraquecer o Sérgio Moro? Olha, Felipe, o Sérgio Moro vem sendo alvo de todas as medidas e espertezas possíveis que são engendradas no Congresso e também nos outros poderes, para impedir que ele possa contribuir para o combate à corrupção. O tempo todo isso aconteceu. Bem, o Moro pode alegar até que ele prestou a sua contribuição a esse tipo de combate e, como ministro da Justiça, basta garantir que a Polícia Federal tenha condições materiais, financeiras de prosseguir o seu trabalho, porque, como temos lembrado aqui, o combate à corrupção, felizmente, ele entrou numa velocidade de cruzeiro e não vai parar. Agora, você tirar do Moro, então, tem se concentrado no combate à criminalidade, às grandes organizações criminosas, a criação, a montagem de uma política de segurança pública que o Brasil nunca teve e vem trabalhando excepcionalmente bem. Todos os índices aí que medem a criminalidade diminuíram e ele começou a bater de frente e com êxito com organizações como o PCC. Eu me pergunto, por que mexer? Eu sempre faço uma ressalva quando eu ouço aquela frase, não se mexe em time que está ganhando. Se mexe sim, para melhorar. Por exemplo, da mesma forma que o Santos, do Pelé, que não tinha um belo zagueiro, lateral direito, e contratou o Carlos Alberto, o Flamengo pode perfeitamente contratar para determinadas posições alguém melhor que o titular atual, que são todos bons jogadores. Se fizer isso, porque é em time que está ganhando que você mexe para aperfeiçoar, para reduzir a eficiência ou para destruir o time na prática, aí é maluquice, quem faz uma coisa dessas. Como fizer esse fatiamento de um ministério que na prática, como dissemos ontem, ele se resume à segurança pública neste momento. Sérgio Moro não está tratando das atribuições usuais aí de ministro da Justiça, as convencionais, Está se dedicando ao combate, ele está comandando um combate às organizações criminosas e ele será destituído desse comando se houver essa repartição do Ministério. Eu não entendo as razões, o Zé provavelmente vai falar sobre a movimentação política que está por trás disso. Eu posso suspeitar de algumas coisas no momento em que eu leio que o Rodrigo Maia, ele é favorável à medida, e outros deputados, o que eles têm com isso? O Executivo pode, o Sérgio Moro pode dizer que ele é favorável à inclusão de mais 5 cargos na mesa da Câmara, ou do fatiamento da presidência da Câmara em duas partes. Aí ficaria um deputado das garantias e o Rodrigo Maia. Isso é cabível? Então é o seguinte... Virou primeiro-ministro, Rodrigo Maia? Eu não desejo que isso aconteça por torcer pelo Brasil. Eu espero
que essa ideia não seja consumada, porque ela decorre de interesses menores, mas eu me arrisco a dizer que o Sérgio Moro não aceitará essa humilhação. Ele não aceitará. Ele combinou, está ali no comunicado dele, que ele seria ministro da Justiça e da Segurança Pública. Se tirarem a metade que está fazendo sucesso, é inviável a permanência dele. É isso, já há matérias na imprensa dizendo que o Sérgio Moro relembrou esse fato a aliados, né? Há uma matéria do Globo dizendo que a insatisfação do ex-juiz com essa proposta de separar a pasta em duas é absoluta, a insatisfação, e pode selar seu destino no governo. Após o presidente voltar ao tema nessa semana, Moro relembrou o fato a aliados. Esse é o que está registrado aí nessas notícias de bastidor. É claro que não são fontes nossas nem identificadas, mas existe aí o jornalismo de bastidor e às vezes os políticos ou as autoridades também deixam vazar certos recados para ver se mudam o rumo dos fatos. Vamos acompanhar aí tudo o que está acontecendo, toda a repercussão, Zé Maria Trindade, porque isso hoje em Brasília deu o que falar, hein? Deu o que falar. Primeiro, o presidente Jair Bolsonaro ontem disse que não ia dar mais entrevista. E eu falei, não, ele volta a falar sim, é o jeito dele e não mudaria. Hoje, de novo, ele falou. E nós, você está certíssimo, Felipe, nós não estamos falando aqui de nenhuma especulação ou de disse-me-disse. O presidente Jair Bolsonaro confirmou, ontem ele prometeu aos secretários que iria estudar. Hoje ele confirmou que há mesmo estudo. E não é preciso muito estudo, não. É só ir ao antigo projeto do presidente Michel Temer, que criou o Ministério da Segurança Pública. Este é um assunto muito discutido. Já foi discutido durante a campanha eleitoral, quando a medida provisória foi assinada, o Major Olímpio, que o líder do PSL, o partido o então partido do presidente, queria apresentar uma emenda, chegou a apresentar uma emenda recriando o Ministério da Segurança Pública. Segundo ele, era a promessa de campanha e tal, e que era o assunto principal e, por isso, não poderia ficar sem uma representação aqui na esplanada. Mas, olha, o ministro Sérgio Moro hoje, ele é mais ministro da Segurança Pública do que ministro da Justiça e vem dando resultados. Todos os debates presidenciais sobre segurança pública, a fala era a seguinte: quem cuida de segurança pública é o Estado, a União só dá o apoio. Sérgio Moro não, cuidou da segurança pública e reduziu índices de criminalidade. Apresentou projetos importantes, aprovou essa lei que entrou em vigor hoje, essa lei anticrime, de combate ao crime organizado e à corrupção, uma dificuldade tremenda no Congresso Nacional. E mais, ele tem um projeto em andamento em 5 municípios com índices altos de criminalidade e que estão dando certo, isso pode ser aplicado nacionalmente. Então vamos combinar, Sérgio Moro é mais ministro da Segurança Pública do que da Justiça. E olha, nesse projeto do presidente Michel Temer fica muito pouco mesmo. Hoje o Ministério da Justiça é um mundo, como se diz por aqui, porque tem muito assunto, mas assuntos pouco importantes, né? E que não mereceria um ministério, hoje o Ministério da Justiça. Olha, Felipe, o Ministério da Justiça é o mais antigo, é por isso que o ministro da Justiça sempre é muito importante, fica ali próximo ao presidente nas fotografias, há uma ordem estabelecida de cadeiras e tal. Ele foi criado em 1822 pelo príncipe regente Dom Pedro. Para se ter uma ideia, era a Secretaria dos Negócios e acabou sendo criado o Ministério da Justiça. Só que a coisa andou e ficou menos importantes alguns assuntos aí da pasta, como aconselhamento do presidente da República, que foi transferido para a Casa Civil e para a Secretaria de Governo. Hoje, se tirar a segurança pública do ministro Sérgio Moro, acaba, resumindo, eu vou até falar aqui o que vai ficar com o ministro Sérgio Moro se o Ministério da Segurança Pública for recriado. Ele vai ficar com combate às drogas, mas combate às drogas, assim, na teoria, na legislação, no arcabouço legal, na proposta de ideias e não Polícia Federal. Combate às drogas, recuperação de ativos no exterior, defesa do consumidor, refugiados, asilados, extradição, indígenas e arquivo nacional.
Veja se isso são atribuições para uma pessoa ativa como o ministro Sérgio Moro, né, que se colocou tão importante. E a segurança pública vai comandar a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o departamento, o DEPEN, né, o Departamento de Penitenciárias, e a Força Nacional. Pela primeira vez, eu posso dizer aqui, o ministro da Justiça realmente comanda a Polícia Federal. Sabe por quê? Porque não comanda a Polícia Federal através de políticos ou de interesses. Comanda a Polícia Federal porque tem legitimidade e tem a confiança dos diretores e dos delegados e da Polícia Federal. É isso que dá importância ao Sérgio Moro, não é canetada. Augusto e Felipe, isso é muito comum aqui em Brasília. Alguns cargos a gente vê claramente que são muito maiores do que os ocupantes. Em alguns casos, são ali coincidentes. O ocupante está à altura do cargo. Em outros, o ocupante é bem inferior. Se colocar um ministro da Segurança Pública que não tenha o respeito da Polícia Federal, ele será bem inferior ao cargo e o risco é muito grande de isso acontecer. Então, isso não é uma pressão política mais, porque as pressões políticas já aconteceram, já foram, e o entendimento aqui é de tentativa de enfraquecimento de Sérgio Moro. Não resta outro raciocínio para que o presidente possa, pelo menos, estudar essa possibilidade. Agora, quando o establishment se volta contra o Moro, tirando o poder dele, não duvido nada que a popularidade dele possa, inclusive, aumentar, né? Quando a gente fala em enfraquecimento, é enfraquecimento em termos de poder direto dentro do governo, dentro do poder executivo. E no Congresso, essas coisas. Exatamente. No apreço da população, aí o caso pode ser diferente, pode ser até inversamente proporcional. Quem é interessado direto nisso, e a gente está apontando isso, falei muitas vezes nesse programa há semanas, é o ex-deputado federal Alberto Fraga, do DEM. E ele disse hoje a um site Metrópolis que está disposto a aceitar o eventual convite de Jair Bolsonaro para ele assumir o Ministério da Segurança Pública, caso o presidente decida pela recriação da pasta. Ele disse o seguinte, abro aspas, sou amigo pessoal dele e farei o que ele me pedir. O principal desafio da segurança pública, além da valorização da PM, é dar atenção especial ao sistema prisional. Hoje nós temos as ações criminosas saindo dos presídios. A única medida tomada foi isolar as facções criminosas. Fecho aspas. Quer dizer, nesse comentário final já tem aí embutida uma crítica ao Sérgio Moro. E ele vem fazendo crítica, dizendo que o Sérgio Moro não entende de segurança pública. Ele pode ter sido até um bom juiz, mas que não entende o maior especialista hoje, meu Deus do céu. Pois é, esse é o Alberto Fraga, amigo do Bolsonaro. E é bom lembrar também que o Alberto Fraga, esse amigo de longa data, só não virou ministro, de acordo com uma análise aqui no Globo, até agora porque havia sido condenado 2 vezes em primeira instância. Fraga conseguiu reverter uma das decisões e, como a outra, que é um desdobramento da primeira, deve ser julgada nas próximas semanas, pode estar livre para ajudar o amigo presidente de forma oficial. Em dezembro, Bolsonaro disse que a história era fake news e que já teria desmentido a possibilidade a Moro. Agora, um mês depois, o discurso mudou. Texto aqui do Eduardo Bresciani, do Globo, a gente dá o crédito. Portanto, a gente está dando aqui todas as informações diretas. Ontem, Felipe... Fala, Zé. Ontem eu disse isso aqui, né? Exatamente aqui no Pingos, falando sobre o Alberto Fraga, o ex-deputado Alberto Fraga. Né? Eu disse aqui de que ele foi condenado e depois o TJ daqui de Brasília o absolveu. E isso é que impediu da participação dele no governo. Ele é um aliado ali de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, amigo, vai ao Palácio da Alvorada aos domingos. Ele me disse, o Alberto Fraga me disse que o presidente Jair Bolsonaro se sente muito isolado e que ele deu alguns conselhos para ele para rodar, ir na casa de alguns deputados, e inclusive de Rodrigo Maia, enfim. O Alberto Fraga é um especialista em segurança pública na ponta, né? Ele é coronel da Polícia Militar, comandou batalhões, mais de um batalhão da Polícia Militar aqui em Brasília, em áreas de conflito e tal. Mas é que a segurança pública hoje ela está mais moderna também, né? Não é mais a segurança pública de confronto. Isso é o último caso, é o último momento. A segurança hoje está mais no controle social,
está mais exatamente no investimento ali no combate à economia do crime, que é o que o Moro vem fazendo.